Olá, boa noite a todas as pessoas que nos estão a acompanhar em casa. Sejam bem-vindas a mais um Encontro do Avesso. Desta vez o que nos traz aqui é o já famoso caso da venda das barragens da Bacia Hidrográfica do Douro. Vou contar um pouco da história para enquadramento do que é que se está a falar. Ora, em julho de 2020 foi lançado o Manifesto Cultural da Terra de Miranda, pelo Movimento Cultural de Terras de Miranda. Desculpa. Portanto, em julho de 2020 já então se sabia que 6 barragens da Bacia Hidrográfica do Douro iriam ser vendidas à EDP, pela empresa francesa Engie. Este manifesto reclamava justiça territorial para a terra de Miranda. Entretanto, durante o debate para o Orçamento do Estado de 2021, foi aprovada uma norma pela Assembleia da República que previa que, de certa forma, se fosse feita esta justiça territorial, pois determinava que os impostos do trespasse destas 6 barragens revertesse para um fundo a ser gerido localmente. Contudo, um complexo estratagema de negócio montado pela EDP isentaram-na de pagar os 110 milhões devidos de imposto de selo e temos visto, temos acompanhado cada vez mais pormenores de todo este caso, que nos leva a perguntar, e esse é o nome deste encontro do avesso, afinal isto tratou-se de um negócio ou de um roubo? Neste encontro do avesso reunimos um painel, no interior do avesso reúne um painel que nos vai permitir refletir e aprofundar esta questão. Portanto, temos connosco a Mariana Mortágua, que é neste momento deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, que tem acompanhado de perto este caso. Temos ainda o Óscar Afonso, professor associado com agregação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e que faz parte deste movimento cultural da Terra de Miranda, do qual também faz parte Aníbal Fernandes e é outro dos nossos convidados de hoje. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e pós-graduado em Gestão de Empresas e tem exercido como atividade profissional sempre relacionada à área da energia. Temos ainda o Johnny Ledo, que é atualmente dirigente distrital do Bloco de Esquerda em Bragança, e eles vão nos ajudar a perceber melhor esta questão. Passo agora a palavra então à nossa primeira oradora, a Mariana Mortágua. Agora sim. Boa noite a todas e a todos, obrigada pelo convite, cumprimento todas e todos mais uma vez. Ainda bem que podemos ter este tipo de iniciativas para esclarecer este negócio e quero começar por isso mesmo, por mais uma vez agradecer o trabalho do Movimento Cultural Terra de Miranda, que disputou toda esta e fez a denúncia deste negócio e que nos mostram o quão é importante ter movimentos cívicos e sociais que possam interpelar diretamente o poder executivo, mas também o Parlamento, e que possamos em conjunto trabalhar para denunciar estes casos e para conseguir eventualmente reverter algumas destas injustiças e impedir que outras aconteçam no futuro. Eu acho que consigo explicar a polémica que tem sido muito debatida em poucos minutos e de certeza que os meus colegas de painel saberão fazê-lo até melhor que eu na sequência daquilo que eu disser. Como sabem, a EDP é detentora da concessão de várias barragens e o que é aqui domínio público, o que é aqui um bem pertencente ao domínio público, é obviamente a concessão das barragens, o direito de produzir energia a partir das barragens, e a EDP decidiu vender 6 dessas barragens a um consórcio da Engie. Porque essa concessão é diretamente atribuída pelo Estado à EDP, para poder vender a concessão, a EDP precisa de uma autorização do Governo, uma autorização do Estado. Até porque, como sabem, há um contrato celebrado entre o Estado, que tem vários representantes, e a EDP nesta concessão. E, portanto, para a EDP se desfazer da concessão que foi feita com ela, tem que obter autorização e esse contrato de concessão tem que ter uma adenda em que se diz que o novo concessionário é a Engie, mediante determinadas condições. O que está aqui no centro da polémica é saber se o Governo, quando autorizou a venda, a transmissão desta concessão de 6 barragens, poderia ter imposto um conjunto de condições que protegessem o interesse público e o interesse em concreto das populações
de Miranda e das populações afetadas por estas barragens. E essa é a discussão que nós temos tido. O governo diz que não, diz que está obrigado, no fundo, a autorizar a venda da concessão desde que critérios mínimos estejam cumpridos. A lei diz outra coisa. A lei diz que os critérios mínimos são mesmo critérios mínimos e que há uma decisão que pertence ao governo, que, como toda a gente entende, é uma decisão política, porque se trata de um bem público, trata-se de um domínio do Estado, e que o Estado pode impor condições a partir do momento em que a EDP abdica dessa concessão para entregar a um outro privado. E que condições é que o Estado deveria ter imposto, que o governo deveria ter imposto e que nós estamos neste momento a discutir? São duas. A mais conhecida e pela qual começou esta denúncia tem a ver com condições fiscais. O que se exige é que o governo tivesse olhado para um modelo de negócio e compreendido que estava ali um esquema de empresas que tinha como objetivo escapar ao pagamento do imposto de selo, sem falar, eventualmente, noutros impostos. Como é que o governo poderia antecipar isto? Perguntam vocês. Essa é a resposta que nós temos dado, porque o movimento que denunciou este caso aos grupos parlamentares também o denunciou ao governo atempadamente e fê-lo em setembro, quando ainda dava tempo para impedir o negócio. O próprio governo teve acesso à estrutura jurídica do negócio, porque a própria EDP, quando pediu autorização para transmitir as concessões, teve que dar ao governo toda a informação sobre a estrutura do negócio. Qual é a estrutura do negócio? Bom, o que a EDP faz é ficcionar uma reestruturação, como já foi discutido. A EDP pegou nas 6 empresas e criou uma empresa à parte e diz que isto é uma reestruturação neutra do ponto de vista fiscal. Mas não é porque as reestruturações, para serem neutras do ponto de vista fiscal, têm que ser verdadeiras reestruturações, ou seja, têm que ser reorganizações do negócio. Para ser uma verdadeira reestruturação, as 6 barragens tinham que constituir um ramo de negócio autónomo que a EDP estava a reorganizar dentro do seu grupo, coisa que não aconteceu. A EDP simplesmente pegou em 6 das várias barragens que tem, agregou numa nova empresa, que é uma empresa veículo, e depois vendeu as participações sociais dessa empresa a uma empresa criada pela Engie e que depois será, por sua vez, fundida na Engie. Esta sequência de operações visa única e exclusivamente fingir uma neutralidade fiscal para, através dela, ter acesso a um benefício de isenção de imposto de selo na transmissão das barragens. Entra aqui uma questão mais complexa, que tem a ver com uma alteração fiscal que, entretanto, foi feita por proposta do Governo no Orçamento do Estado de 2020. Tem-se falado muito sobre ela, há muitos equívocos também sobre ela. O que eu vos posso dizer sobre ela de forma relativamente simples, para não perdermos muito tempo em pormenores técnicos fiscais, que acho que talvez interessem um pouco neste debate, é que essa alteração que foi feita à lei, ela por si só não isenta a EDP do pagamento do imposto de selo, e por isso é que nós dizemos que a EDP tem o dever de pagar o imposto de selo, ou ainda hoje tem o dever de pagar o imposto de selo, e que esta estrutura que montou é meramente fictícia. Mas é verdade que essa alteração que foi feita à lei, ela facilita o esquema fraudulento montado pela EDP. Ela facilita o esquema ficcional montado da EDP. Se a EDP conseguir provar que é uma reestruturação, apesar de não ser, se a EDP conseguir provar que está em causa uma transmissão de estabelecimento, apesar de isso ser discutível, então pode ser que tenha acesso à isenção. E essa alteração encaixa neste esquema fictício montado pela EDP, e por isso é que nós temos levantado tantas dúvidas sobre a origem dessa proposta de alteração. Seria uma proposta inocente se o governo que a propôs não fosse o mesmo governo que teve nas suas mãos o poder de travar o negócio, não o tendo travado. E é isso que nos faz ter imensas suspeitas sobre os conteúdos deste negócio, e obviamente porque as relações históricas entre a EDP e governos, em particular do Partido Socialista, também nos fazem ter algumas dúvidas por si só. A segunda condição que o governo poderia ter imposto, e para terminar, trata-se de o equilíbrio contratual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a EDP vendeu as barragens à Engie pelo preço que entendeu, 2,2 mil milhões de euros, que é o seu lucro. E o Estado tinha o dever, no momento em que o contrato é rompido, a EDP abdica da concessão e quer vender a um outro privado, o Estado tinha o dever de conferir se os lucros que a EDP teve pelas barragens até aí e que vai ter no futuro são os lucros de facto contratualizados e se esses lucros estão bem calculados, ou se a EDP está a apropriar-se e a vender uma mais-valia que não lhe é devida, porque houve um mau cálculo nesses lucros, sendo que esses lucros e esse preço partem de uma base que em si está sob suspeita,
que é a extensão de contratos que o ministro Manel Pinho fez juntamente com António Mexia em 2007, quando resolveu estender o prazo de concessão destas barragens por uma série de anos e pediu à EDP uma contrapartida em dinheiro. E hoje questiona-se, isso está a ser investigado pelo Ministério Público, se a EDP não terá pago muito pouco por essa extensão desses contratos. Depois ainda houve uma outra extensão de contratos, pela qual a EDP não pagou nada e que foi a contrapartida por obras nas barragens. Mas também nunca foi calculado se as obras que a EDP fez compensam a extensão dos contratos que foi feita, sendo que isto tudo foi feito por concurso público. E por isso, aquilo que seria exigível era que o governo, antes de autorizar uma venda, e portanto que a EDP encaixasse a mais-valia do negócio, era dizer, calma, vamos avaliar o real preço desta concessão, porque se ela por acaso valer mais do que aquilo que foi pago pela EDP ao Estado, há lugar ao Estado ser ressarcido pelos sobrelucros que a EDP teve. É precisamente isto que diz a técnica da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, que faz um parecer interno a dizer que não deveria haver negócio, o negócio não devia ser autorizado, porque não há consistência sobre os valores das barragens que foram vendidas e, portanto, tudo é possível neste tipo de negócio em que ninguém sabe bem o que é que vale o quê e nem como. E são essas duas questões que nós temos vindo a levantar num processo que levanta muitas suspeitas do ponto de vista técnico e do ponto de vista administrativo e do circuito administrativo que teve. Amanhã mesmo a APA virá ao Parlamento para explicar porque é que tem uma técnica que faz, uma diretora, que faz um parecer negativo por causa destes problemas de avaliação e depois esse parecer acaba por se perder na hierarquia, a hierarquia acaba por aprová-lo e por assinar o contrato. Obrigada, Mariana. Penso que terei cumprido o meu tempo limite. Sim, completamente dentro do limite. Antes de passar a palavra, quero ainda lançar o desafio para as pessoas que nos estão a acompanhar. Podem colocar questões, fazer comentários na transmissão em direto no Facebook. Nós, dentro do que é um limite de tempo razoável, partilharemos alguns aqui dentro do painel para que sejam dadas respostas aos comentários feitos. Por isso, força. E agora vou passar a palavra ao Oscar Afonso. Tem o microfone? Pronto, eu queria começar por agradecer o convite do interior do ABS para poder participar hoje neste webinar. Quero também publicamente agradecer à Mariana e ao Johnny por toda a disponibilidade que têm tido por colaborar no assunto que tanto preocupa os mirandeses. Portanto, têm sido incansáveis e, portanto, temos que publicamente queria agradecer essa disponibilidade. E eu vou focar a minha análise um bocadinho de forma diferente da Mariana, que ela já falou do negócio em si. Eu ia mais focar na questão do Estado e da EDP e da penalização que tem tido a terra de Miranda. Portanto, nós podemos dizer tanto que o Estado como um todo, portanto, em relação à terra de Miranda, tem falhado. Portanto, tem falhado porquê? Tem falhado porque tem permitido que tenha sido uma terra continuamente extraída, portanto, neste caso pela EDP, e porque não tem promovido como devia, portanto, o aproveitamento das suas potencialidades. Por isso, na minha opinião, portanto, o Estado tem patrocinado, portanto, no contexto português, portanto, incoesão territorial nacional, quando reclama, e muito bem, coesão territorial, portanto, no contexto dos países da União Europeia. Bem, se nós nos focarmos, por exemplo, no caso da dimensão da extração promovida pela EDP, só para começar a lançar alguns números, eu gostava de dizer, por exemplo, que se nós considerarmos ou medirmos o PIB per capita, ou seja, a riqueza produzida por habitantes da terra de Miranda, olhamos e observamos que o Concelho de Miranda e Mogadouro, para falar naqueles concelhos que têm barragens, estão na posição 182 e 225. No entanto, se tivermos em conta a riqueza efetivamente produzida, ou seja, se contarmos também com a ação das barragens no cálculo do PIB per capita, então, Mogadouro porque tem uma das barragens e Miranda porque tem duas, nesse caso Miranda, o PIB per capita de um habitante no concelho de Miranda passaria para 5º lugar e no concelho de Mogadouro passaria para o lugar 25. Estão a ver, portanto, a diferença, portanto, de quase 200 ou mais de 200 para 5º ou 25º. Portanto, estes valores asseguram-nos o quê? Acho que sem qualquer dúvida que a riqueza gerada na terra de Miranda não é transferida para a população local, é antes extraída para fora do seu território. Ou seja,
na extração deste recurso natural, portanto, a EDP tem procurado unicamente, ou procurou sempre unicamente o que é? O lucro em detrimento da população. Portanto, foi sempre extrativa e nem sequer compensa o território pelas externalidades negativas que as barragens produziram. Externalidades, por exemplo, que se manifestaram no custo das produções agrícolas, em particular, por exemplo, na produção do vinho, que passou a necessitar de tratamentos adicionais, e depois, portanto, como nós sabemos, há danos ambientais visíveis e que toda a gente se pode certificar, portanto, de uma forma muito fácil. Depois, a classificação da EDP beneficiou também da ausência de Estado, portanto, que regulasse a claríssima falha de mercado. Na verdade, até podemos dizer, portanto, que o Estado permitiu a extração dos recursos locais com danos, e nem momentos-chave, como este agora, da venda das barragens, o Estado esteve presente, portanto, foi ativo e promoveu a falha. Não é? Ou seja, por passividade ou por ação, o Estado contribuiu sempre para que a riqueza gerada na região nunca se tenha convertido em capital social local. Depois, nós podemos também perguntar, mas então qual terá sido a dimensão da riqueza extraída por ação ou omissão do Estado que nada beneficiou a terra de Miranda? Bem, nós sabemos que o valor das 6 barragens gerou um encaixe financeiro de 2,2 mil milhões de euros. E, portanto, o valor cobrado pela EDP corresponde a quê? Como sempre nestes casos, o valor atual corresponde ao valor atual dos lucros futuros. Não é? E, portanto, sabendo isso, sabendo que corresponde ao valor atual dos lucros futuros, nós podemos determinar quanto é que é o ganho por unidade produzida. Se depois atendermos ao valor da produção acumulada nas 3 barragens do Douro Internacional, portanto as 3 situadas na barragem, na terra de Miranda, chegamos à conclusão que da terra de Miranda foram extraídas 5 mil milhões de euros. Que somando aos 2,2 mil milhões de euros, e podem dizer, mas porquê os 2,2 mil milhões de euros se também há as outras 3? Ok, há as outras 3 é verdade, mas são muito mais pequenas e até têm receitas negativas, não é? Que até se pode questionar porque é que foram construídas, mas isso é outra história que nem sequer vale a pena entrar por aqui ou no debate de hoje. E, portanto, só para ter uma ideia desta grandeza, 7 mil milhões de euros, a que é que isto corresponde? Bem, se nós atentarmos ao que isto corresponde a 8 pontos Vasco da Gama, corresponde, por exemplo, ao orçamento das câmaras da terra de Miranda, portanto, Mogadouro, Miranda e Vimioso, durante 131 anos. Okay? Nós sabemos, por exemplo, que está projetado um hospital na região do Alentejo, e que esse hospital vai custar 150 milhões de euros. Ora, se nós dividirmos os 7 mil milhões de euros por 150 milhões de euros, isso daria lugar a 46 hospitais semelhantes. Ou seja, dava para construir quase 4 hospitais pelos 12 concelhos do distrito de Bragança. E ainda mais, portanto, agora uma espécie até só para termos uma noção do que isto é, se nós sabemos que 1 milhão de euros em notas de 20, se nós juntarmos isso no maço, dá mais ou menos 1 metro, e, portanto, 7 mil milhões de euros corresponde a 7 quilómetros de notas de 20, em maço. Portanto, dá para percorrer 7 quilómetros de território, portanto, com notas de 20. E, portanto, em contrapartida e em paralelo, a região foi empobrecendo e foi-se desumanizando, como nós sabemos. Dados que provam isto. Por exemplo, olha, a cooperativa Ribadouro em Sendim, que é o maior produtor de vinho de Trás-os-Montes, já colheu 9 milhões de quilos de uvas por ano, hoje colhe apenas 2 milhões. Hoje produzem-se menos de 25% do valor que já foi colhido. Sabemos também, por exemplo, que a população na terra de Miranda, em 1950 rondava os 46 mil habitantes, hoje ronda os 19 mil habitantes. E, portanto, hoje há menos de 42% da população que havia em 1950. Depois, se olharmos, por exemplo, para a população agrícola com mais de 55 anos, eu tenho dados para 2003, e em 2013 esses dados apontavam para cerca de 70% das pessoas que tinham mais de 55 anos. Portanto, hoje será muito pior. Portanto, não há dúvida que há aqui desumanização e empobrecimento. E depois perguntam, bem, mas terá sido sempre assim? Bem, na verdade não foi sempre assim, porque parece que inicialmente, a terra de Miranda até beneficiou de algum grau da exploração que foi feita, mas rapidamente foi feita tábua rasa desse pacto social, não é? E deixou de se investir, portanto, quer na saúde, quer na educação, quer em infraestruturas, e, portanto, o que é que aconteceu? Portanto, a população extraída, portanto, foi abandonando o território e, portanto, foi ficando lá uma população
envelhecida. Portanto, mas estes valores asseguram que o quê? Portanto, asseguram-nos que, de facto, Miranda não é pobre, mas está empobrecida. Não é? E está empobrecida porquê? Está empobrecida porque é extraída e porque o Estado, como um todo, para além de ter permitido essa extração, também não tem promovido o aproveitamento das suas potencialidades. Como nós sabemos, portanto, Miranda tem muitas potencialidades, para além da biodiversidade e dos recursos naturais, tem também uma unicidade cultural e, como sabe, tem uma língua, portanto, o mirandês podia ser potenciada, e é reconhecido por todos que estes recursos, portanto, estão subaproveitados. E, portanto, nós podemos dizer que a população se foi perdendo, à medida que se foi descapitalizando a terra de Miranda, e que isso tem muito a ver também, de facto, com o não aproveitamento dos recursos endógenos. Não é? E, portanto, o Estado aqui omitiu-se por ativo ou passivamente e, portanto, deixou de investir, portanto, ignorou aquela terra. Só para termos uma noção, por exemplo, eu em miúdo vivo numa vila do Conselho sou de uma vila do Conselho de Miranda. Na altura, portanto, eu fiz lá o 9º ano, portanto, até o 9º ano estive lá. Na altura não havia pavilhão, portanto, não tínhamos forma de fazer educação física, sobretudo no inverno. Hoje, ou atualmente, não há miúdos, mas pode haver 2 pavilhões, ou há 2 pavilhões que estão mais ou menos disponíveis. Em contraponto com isto, na cooperativa que cria riqueza, o investimento durante estes últimos 50 anos foi praticamente nulo. Portanto, não houve investimento absolutamente nenhum e, portanto, não permitiu melhorar, neste caso, a qualidade do vinho e, portanto, aumentar a produção do vinho. E, portanto, a mim o que incomoda, portanto, é esta contradição, se quisermos, portanto, entre a descendência da terra de Miranda, portanto, que é um verdadeiro desastre económico, que tem recursos naturais, e que podia não ter sido assim, e, por outro lado, portanto, a dinâmica ascendente da EDP. Portanto, há aqui uma contradição em que o Estado assobiou para o lado. Portanto, só para terminar, então, eu gostava de dizer, portanto, que enquanto a EDP se engrandecia, a terra de Miranda foi definhando e o Estado como um todo foi observando. Nem a EDP nem o Estado foram inclusivos, portanto, a EDP não cumpriu o compromisso da sustentabilidade, foi sempre extrativa do recurso natural à água que o Douro transportava, porque as barragens sem água, portanto, não têm valor nenhum, e o Estado foi sempre, por ação ou omissão, conivente com a extração. Mas, para além disso, não valorizou, portanto, também os recursos endógenos, ou seja, não promoveu como devia a coesão territorial. Portanto, os mirandeses tinham agora a expectativa de, com a venda das barragens, a EDP se redimisse e contribuísse para a melhoria da massa crítica da atividade cultural e económica da terra de Miranda e, apesar do mal que já tinha feito, achamos que ficaria recordada dessa forma, mas, infelizmente, também com a conivência do Estado, parece que não vai ser assim. E nós achamos, portanto, que as populações cujo destino está obviamente ligado aos recursos naturais de que dispõem, é assim, por exemplo, no Algarve, portanto, os algarvios beneficiam e bem das praias que têm no Algarve. Também aqui achamos que não podiam e não deviam ter sido absolutamente ignoradas e desprezadas neste negócio, mas infelizmente foram. Portanto, só mesmo para terminar, eu acho que tudo se resume a quê? Eu acho que tudo se resume ao facto de podermos dizer que a EDP não quis jogar um jogo de soma positiva com os mirandeses, em que todos ganhariam. Preferiu, com a omissão ou a ação do Estado, jogar um jogo de soma nula, em que a sorte de uns, de poucos, não é, correspondeu ao azar de muitos, que somos nós os mirandeses. E com isto terminaria. Obrigada, Oscar. Eu volto a lembrar as pessoas que nos estão a ver em casa que podem comentar, fazer perguntas que nós, pelo menos algumas, tentaremos responder. E passaria agora a palavra ao Aníbal Fernandes. Boa noite, eu cumprimento os colegas de painel e todo o auditório e agradeço também o convite para participar neste debate. Eu vou fazer uma pequena resenha do que é que foram estes últimos meses deste movimento e o que é que nos tem trazido a levantar a voz. Primeiro, porque surgiu o movimento. O movimento surgiu porque nós percebemos que estava iminente uma injustiça. A EDP anunciou com bastante antecedência o esquema que queria implementar e que já foi descrito pela deputada Mariana Mortágua, eu não vou alongar-me sobre isso, e nós percebemos que aquilo não estava certo e resolvemos constituir-nos como movimento, englobando grupos culturais, também personalidades individuais, para fazer levantar a nossa voz. Porque é que isto aconteceu também? Porque é uma terra que é uma terra rica, mas que está empobrecida. Isto é,
se isto tivesse passado numa terra rica, provavelmente o assunto, este negócio, ou esta negociata, como queiram chegar, ou esta artimanha, tinha passado despercebida. E nós continuaríamos a assistir ao negócio, paulatinamente, ao negócio que muitas empresas têm, que é quase um desporto, que é tentar evitar e fugir aos impostos. E, portanto, isto aconteceu porque nós temos vindo a assistir ao empobrecimento de uma região que de facto é rica e já lá irei. Quem somos? Muitas pessoas perguntam-se, mas como é que isto surgiu? Portanto, nós somos um movimento completamente apartidário. Nós costumamos dizer que a partidarite fica à porta das reuniões, cada vez que cada um tem as suas convicções, uns de um partido, outros não, e a partidarite fica à porta das reuniões. Portanto, somos um movimento sem interesses pessoais, ao contrário do que o ministro, de uma maneira pouco deselegante para eu ser cordato, nos acusou na última audição que teve na Assembleia da República. Não temos qualquer ambição de poder ou qualquer ambição política, não competimos com partidos, nem com autarquias, nem com governos. Alguns de nós, inclusivamente, já tiveram convites para participar em governos, alguns até mais do que uma vez, e sempre declinaram porque acharam que a melhor maneira que tinham para servir o seu país era desempenhar com garbo, com dignidade, com competência as profissões que tinham abraçado. E, portanto, não temos qualquer interesse nem partidário, nem de poder, etc. Só há uma coisa que nos move a estas dezenas de pessoas que têm vindo a perder muito do seu tempo, eu digo ganhar, não perder, mas a passar muito do seu tempo a dedicar à causa, que é o amor que temos à nossa terra. Isso é o único interesse que nos move e é com o objetivo de poder dar um bocadinho mais de atenção a uma terra que tem sido abandonada, tem sido botada ao abandono. Qual a razão por que nós levantamos tanto a nossa voz? Porque é que nós fomos às diversas instâncias governativas da Assembleia da República, Procuradoria, Procuradoria-Geral da República, etc, etc. Porque é que nós fizemos isso? Porque, para além de toda esta atrapalhada, que já foi bem explicada pela deputada Mariana Mortágua e também pelo meu colega Óscar Afonso, dos impostos e da transação, há aqui uma razão de fundo que é, e que todos somos convocados, todos mais ou menos temos a nossa responsabilidade, que é, durante as últimas 5 décadas, esta região foi de facto menosprezada, foi votada ao empobrecimento, não se apostou nela. Há um centralismo que é tão estúpido como irracional, que faz com que tudo se concentre nas grandes urbes, nas grandes metrópoles e no litoral. Nada se passa no interior. E aquilo que eu digo, é evidente, nós levantamos a voz pela nossa terra que nós conhecemos, a terra de Miranda, que é uma designação do Leite Vasconcelos e que engloba os municípios de Mogador, Miranda do Douro e Vimioso, mas aplica-se a outras regiões do país. Nós não temos exclusivo das queixas. Infelizmente, isto passa-se muito em outras regiões. E, portanto, aquilo que se passa é que foram sendo abandonados os caminhos de ferro, foram sendo abandonados as escolas, foram sendo abandonados hospitais, os tribunais e por aí fora. Este abandono relega muito desta gente para portugueses de segunda. Nós não somos portugueses iguais aos outros. Embora os impostos que a gente paga são pagos na mesma moeda e são pagos às mesmas taxas que se pagam nos grandes urbes. Mas somos portugueses de segunda, porque um idoso em Vimioso que queira fazer um teste à Covid tem que chamar lá chama-se um carro de praça, ou táxi, para ir fazer um teste a dezenas de quilómetros. Uma pessoa que tenha um ataque súbito durante a noite tem que chamar os bombeiros para ir andar no mínimo 90 quilómetros, se não 300 para ir ao Porto. Portanto, isto não é portugueses em igualdade de circunstâncias. São portugueses que são delegados para um ostracismo, são votados a um ostracismo que ainda por cima não merecem. Porque eu disse, como eu disse há bocadinho, esta terra é rica em tradições, em culturas, em ambiente, em solo, em infraestruturas que teve. Nós já tivemos aqui, nós fomos felizes na nossa infância nesta terra. E gostaríamos que os nossos filhos, os nossos netos pudessem voltar a ser felizes. Mas como é que uma pessoa, um jovem, se pode radicar nesta terra? A terra precisa de gente. Mas como é que nós atraímos gente para esta terra onde não há uma maternidade,
onde não há um posto de raio-x, onde não há uma consulta de urgência, como é que nós podemos atrair? Onde não há escolas. Nós precisamos que as escolas da Terra de Miranda tenham a mesma qualidade de ensino que tem a escola do Pedro Nunes em Lisboa. Não há razão nenhuma para não ser assim. Não há razão nenhuma para não ser assim. Não há razão nenhuma racional que justifique, porque um país que não tem coesão territorial é um país sem nexo e sem futuro. Um dia destes, a maior parte das regiões do país são habitadas por javalis e são mato. E mato enquanto não houver um incêndio que os destrua. Temos de voltar a inverter as situações. Temos de voltar a ter um ensino de qualidade. Temos de voltar a ter um hospital onde se possam fazer cuidados básicos de saúde. Temos de ter, sobretudo, um serviço regular de transportes. As pessoas hoje das aldeias, que já são poucas, mas são idosas, se quiserem fazer compras, porque não há uma mercearia numa aldeia, se quiserem ir ao médico, se quiserem pagar os seus impostos, cumprir os seus deveres para com o Estado, têm que chamar o carro de praça ou apanhar uma boleia. E pagam do bolso deles por isso. Não há passos sociais, não há transportes. Portanto, era preciso promover que houvesse de retorno uma rede de transportes. Tiraram-nos o comboio, mas promovam agora uma rede de transportes que seja eficiente para ligar as localidades, as aldeias, aos centros urbanos e, eventualmente, à capital distrito. Em suma, nós precisamos, de facto, de gente nova na nossa terra, precisamos de atrair, e para isso é preciso modificar esta política. E temos que convocar toda a gente para esta luta, que é uma luta que faz todo o sentido. É uma luta que não é uma utopia de um sujeito que acordou mal disposto. É uma luta que tem em conta que o país só é país enquanto tiver uma unidade territorial e tiver essa coesão territorial e não for botado ao abandono. Portanto, precisamos parar ou inverter esta política centralista. Temos que, para isso, eventualmente mudar o regime fiscal, diferenciando por zonas mais carenciadas, zonas menos carenciadas, portanto, para atrair que quem quiser investir tenha alguma vantagem em vir para o interior. Temos que promover o mapeamento e a reforma cadastral para que haja melhor competitividade na agricultura. Esta região era rica, durante muito tempo foi, não com a intensidade do Alentejo, mas se calhar o segundo posto de abastecimento de cereais do país. Nós não queremos competir com a Ucrânia nem com os grandes centros produtores, mas gostaríamos de ter uma orientação da nossa agricultura para um modo mais biológico, para um modo de produzir cereais locais, autóctones, que são hoje muito apreciados e que não fazem mal à saúde, fazem bem à saúde e que poderiam ser promovidos nesta região. Trazer de volta ao hospital é imperativo. Não pode, em boa consciência, não há nenhum cidadão que possa imaginar que as terras onde está inserida uma determinada população tenha que calcular quilómetros por um serviço básico que está na Constituição, que é o direito à saúde. Eu terminava porque não queria alongar-me, até porque as pessoas é dia de semana, têm que trabalhar amanhã, fazer três apelos. O primeiro, às populações. Neste caso, permitam-me que seja bairrista da Terra de Miranda. Eu queria dirigir um apelo às populações da Terra de Miranda para que não desanimem, para que não desarmem, para que continuem até que a voz nos doa, continuem a erguer a nossa voz, unindo-nos para que podemos trazer de volta as condições mínimas de dignidade que esta terra merece. Aos autarcas, os autarcas, sobretudo os autarcas intermunicipais, para que deixem de lado as suas querelas partidárias, os futuros autarcas, e que se unam em projetos comuns para, unidos os três já somos poucos, 19 mil, como dizia o Oscar, mas ainda somos suficientes para fazer ouvir a nossa voz. E depois aos senhores deputados, e aproveito a senhora deputada Mariana Mortágua, que tem sido incansável, mas continuo com essa garra, e aos governantes, para que olhem para a desertificação do território, olhem para esta falta de coesão territorial e promovam medidas estruturantes para a inverter, porque sem isto não há futuro. Termino só com uma... A gente da Terra de Miranda sempre esteve na linha da frente a dar o peito às balas pela defesa da integridade do território. Éramos os primeiros a defender o país dos invasores. E defender um país de que muito nos orgulhamos por pertencer. Está na altura
de o país fazer alguma coisa para esta gente que bem merece. E termino assim. Obrigada, Ana. Então, obrigada. Então, para encerrar esta primeira ronda de intervenções, passo a palavra ao João Ilese. Antes de mais, boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar todas as pessoas que se têm envolvido nesta reivindicação legítima e que têm dado voz aos anseios da população transmontana e que nos seguem neste debate também, deixando, é claro, um cumprimento especial ao Movimento Cultural da Terra de Miranda, hoje aqui representado. Não quero mais agradecer ao Movimento Cultural da Terra de Miranda por trazer este assunto para a praça pública, pela bravura e pela resiliência na defesa destas populações. Resiliência essa que até caracteriza e bem o povo transmontano. O povo da nossa região e por clamar por justiça. Este papel foi essencial para que a população tivesse conhecimento e para que o assunto da abertura dos jornais agora seja a questão das barragens, das 6 barragens do Douro. E para que seja feita a justiça contra esta tremenda injustiça de que estamos hoje a falar. Para mim e acho que para todos, associar os assuntos de barragens a Trás-os-Montes não é de facto um tema novo. Até porque este território foi preferencialmente escolhido para ser, entre aspas, esburacado, sem com isso viesse algo particularmente positivo. Já se falou, aliás, hoje aqui, em algumas histórias e em algumas barragens que nem sequer nem sequer são valorizadas sob o ponto de vista económico, como é o caso, por exemplo, da barragem da Foz de Tuba. Nas histórias mais recentes, ninguém nesta terra está esquecido da envolvência da construção da barragem da Foz de Tuba, da destruição de uma linha histórica do Tua, dos impactos destrutivos que perduram numa paisagem envolvente. É só ir à aldeia do Tua, olhar para cima e ver o que se perdeu. Na altura muito se falou de planos de mobilidade, que aliás ainda hoje não estão concluídos e já passaram 10 anos, mais ou menos 10 anos, desde a inauguração da barragem. Estão faladas contrapartidas que viriam pela construção da barragem, tardam e não convencem. Também nos lembramos de alguns autarcas, na altura autarcas agora deputados, por exemplo o deputado José Silvano, que na altura era presidente da Câmara de Mirandela, que mudou de posição relativamente à construção desta barragem, uma das 6 barragens de que estamos aqui a falar, quando veio esta história das contrapartidas, por exemplo, o plano de mobilidade, de mobilidade que ainda hoje não existe e que foi adiado há mais de um ano no verão passado. Também ninguém se esquece da polémica a envolver, eu estou a pegar aqui nas barragens mais a sul do distrito, porque no caso o Oscar e o Aníbal já falaram e muito bem da questão, mais premente até na questão das barragens do norte, neste caso, do distrito. Ninguém se esquece da polémica a envolver a construção das barragens do Sabor, o rio que na altura era o único rio selvagem da Europa. Ou seja, polémicas com barragens e com prejuízo para as populações de Trás-os-Montes já é uma história bastante longa. Agora falamos do assunto diferente, mas sem dúvida que existe aqui um denominador comum, que é o povo transmontano a ser prejudicado. Desta vez são 110 milhões de euros que são devidos ao povo, às terras de Miranda e ao povo transmontano no geral, a que o Primeiro-Ministro chamou um negócio criativo. E claro que não estamos somente a ser desrespeitados pela EDP. Estamos também a ser desrespeitados pelo Governo, que se tem colocado à parte deste assunto, sacudindo as suas responsabilidades. E por que não, por alguns autarcas, uns deles nas terras afetadas, estamos a falar de 10 concelhos que são afetados pela venda por estas barragens, ou que estas barragens estão no território de 10 concelhos. Pouco têm falado, estes e também os outros em solidariedade, que pouco tem existido. É claro que a CIM já tomou algumas posições, mas têm estado um pouco calados desde que o Ministro veio à terra de Miranda. Não vos vou falar da questão tributária, até porque já foi falado muito bem, e acho que já quase toda a gente percebe minimamente do que é que estamos aqui a falar, do negócio engenhoso, da negociata engenhosa. Mas
Para terem uma noção do que é que significam 10 milhões de euros para uma região, para esta região, recordo que há bem pouco tempo no plano de recuperação e de resiliência apresentado, e já que falávamos da questão dos transportes, dessa questão dessa rede de transportes inexistente no distrito de Bragança, e podíamos alargar a todo o interior e em particular a Trás-os-Montes e Alto Douro, estavam fora. Vila Real e Bragança são os únicos 2 distritos que vêm as suas capitais de distrito fora do plano ferroviário nacional, que está nesse PRR. Para terem uma ideia do que é que são 110 milhões, e só falo da questão do imposto de selo, 110 milhões para estas terras. Eu estive a consultar o orçamento da Câmara Municipal de Miranda para este ano, e são cerca de 18 milhões e 700 mil euros, ou seja, estamos a falar de 6 vezes, ou seja, o orçamento total da Câmara de Miranda durante 6 anos. Se olharmos para o lado para Vimioso, que representa que o orçamento são cerca de 12 milhões, estamos a falar de 10 anos, ou seja, este valor significa o orçamento total de uma Câmara, da Câmara de Vimioso durante 10 anos. Se tirarmos da equação as 3 maiores cidades do distrito, ou seja, Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros, e somarmos os 9 orçamentos das câmaras municipais de um ano, não é muito diferente do valor que estamos a falar com estes 110 milhões que são devidos ao povo transmontano. É de um valor desta magnitude que estamos a falar. Estamos num distrito, e como bem já disse o Aníbal, que tem perdido a população ao longo de décadas, vê sair os mais jovens que nunca mais regressam, que vê o despovoamento acentuar-se a cada dia que passa, serviços públicos a fechar, escolas, CTTs, tribunais, as próprias juntas de freguesia com a Lei Relvas, o que também prejudicou bastante, juntas de freguesia que é certo que já eram pequenas, mas que serviam a população, essa política de proximidade que tanto é necessária, e em que um valor desta magnitude, mais do que noutro local do território, faz toda a diferença. Claro que com isto não estou a apelar à consciência social da EDP, que não existe, mas sim ao que é deste povo por direito. Direitos pelos quais nos compete lutar, e tão bem tem lutado o movimento cultural da Terra de Miranda, não só a bem desta região, mas também a bem da justiça fiscal. Por fim, eu queria dizer que esta situação, aliás, como todas as questões relacionadas com o interior do país, não é um assunto somente dos transmontanos, nem é um assunto somente da Terra de Miranda, é uma questão nacional. A questão de que falou o Aníbal, e com isto termino, é inadmissível existir num território onde uma mulher, por exemplo, para chegar à primeira maternidade que encontra, demora 3 horas e tem um filho na ambulância. Isto aconteceu em Freixo de Espada à Cinta. As ligações de Miranda à Bragança também não são propriamente as melhores, e pelo menos passando por Vimioso, e têm sido constantemente esquecidas estas ligações rodoviárias, para não falar, como é óbvio, da questão ferroviária, pela qual tenho mais apreço, por todos os motivos e mais alguns, e então falar da ligação a Bragança, da própria linha do Tua, e também agora saiu uma notícia em breve que o IC5 finalmente será, pelos vistos, no PNI, já está prevista a ligação até Miranda do IC5, mas tanta coisa falta a fazer por esta terra, por estas terras, não só as de Miranda, como Trás-os-Montes em geral, e Alto Douro, neste caso, tantas vezes temos sido esquecidos pelos sucessivos governos, que esperemos que com este murro na mesa que os transmontanos e que as pessoas da Terra de Miranda estão a dar nesta altura, se coloquem em cima da mesa questões que já deviam estar em cima da mesa, pelo menos no que ao governo diz respeito há uns anos esta parte. Muito obrigado. Obrigada, Johnny. Então, recebemos várias perguntas, ainda estou agora a receber, mas vou ter que selecionar algumas. Eu vou partilhá-las e depois passaríamos então a uma segunda ronda de todos os elementos do painel. Recebemos uma pergunta muito específica, mas muito curiosa, do Francisco Vieira, que pergunta como é que alguém que não faça parte do movimento das Terras de Miranda e que nem sequer seja das Terras de Miranda pode ter um contributo positivo para esta causa. E esta penso que é mais dirigida ao Aníbal e ao Oscar.
Depois temos uma outra pergunta do Pedro Guedes de Oliveira, que questiona qual o impacto que o investimento dos 100 milhões de euros poderia ter na terra de Miranda. E por fim, temos várias questões da Inês Alves, bastante pertinentes. Eu vou partilhar algumas delas, porque são mesmo muitas, e desculpa Inês, não conseguimos responder a tudo. Mas questiona, por exemplo, se o contrato da concessão das barragens à ENGIE tem contrapartidas e se em caso positivo, se alguma dessas contrapartidas visa o desenvolvimento do território ou a proteção dos recursos naturais do Douro. Ainda a Inês pergunta como iria funcionar o fundo local. Para já são estas as questões que tenho, e já são bastantes. E passaria então novamente a palavra à Mariana, seguimos a mesma ordem, se concordar. Bom, eu não sei se serei a melhor pessoa para responder a estas questões. Há aqui, tanto a nível como o Oscar, penso que estão muito mais qualificados e sobretudo mais por dentro da discussão. Acho que há duas notas que são importantes. A primeira é que é óbvio que há uma grande dose de hipocrisia aqui, quando o governo não se preocupa em que a EDP paga os impostos que são devidos e depois faz promessas sobre grupos de trabalho em que chama a autoridade tributária para ajudar a desenvolver a região. Enfim, o governo teve uma oportunidade de ajudar a desenvolver a região e essa oportunidade foi-lhe dada quando podia impor condições a este negócio. Não só desenvolver a região, como respeitar os interesses do Estado, porque o que está subjacente a este negócio é a mesma lógica que está subjacente aos grandes negócios ao longo dos últimos 20 anos e que têm vindo a penalizar o interior, mas que têm vindo a penalizar toda a economia, que é a subserviência do Estado, seja qual for a cor política do governo que o tem ocupado e que o tem gerido, a subserviência do Estado aos grandes grupos económicos que saíram das privatizações. Privatizaram-se recursos naturais, com muito poucas condições, o Estado abdicou desses recursos, desses serviços públicos, do desenvolvimento dessas terras e entregou-os para a criação de rendas privadas para serem geridas por monopólios privados. E isto nós encontramos nos recursos hídricos, nas barragens, na energia, nas telecomunicações, nos transportes, tudo aquilo que tinha um potencial de criar renda e dar lucro foi entregue a privados, a grandes grupos económicos com um enorme poder sobre os Estados e os governos. Aquilo que não tinha potencial de vir a ser valorizado e ser vendido, como é o caso da ferrovia e das linhas menos apetecíveis, foi desmantelado. E essa organização do território em nome de lógicas puramente mercantis e de lógicas de lucro privado, porque para o Estado isto não foi um grande negócio. Elas são destruturadoras do território, são destruturadoras da economia e nós estamos a pagar o preço pesadíssimo dessas lógicas. São as lógicas das PPPs das autoestradas, enfim, são as lógicas que prevaleceram. E isto, eu devo dizer que eu não sou contra todas as autoestradas, porque eu acho que o território precisa ter ligação entre si e vindo do interior, neste caso o interior do Alentejo, compreendo bem muitas das críticas que aqui foram feitas, eu sinto na minha terra, porque passámos de intercidades para uma automotora e de uma automotora para daquelas coisas quase que andam em cima das linhas de caminhos de ferro e enfim, padecemos todos os problemas do isolamento. Nós já perguntámos várias vezes se existem contrapartidas específicas neste contrato, que eu saiba não, ou seja, não conhecemos que contrapartidas são estas que terão sido prometidas ao governo, ou que o governo conseguiu arrancar deste negócio. Eu só quero recordar outra coisa, que é, não há para além do imposto de selo, há dois outros impostos que são importantes. O primeiro é o IRC, e nós esse não conseguimos garantir como é que o pagamento vai ser feito, porque o IRC é depois apurado mais tarde e algo me diz, pelo conhecimento que tenho destas operações, que a EDP vai encontrar uma forma de reduzir a sua fatura de IRC. Mas há um outro imposto, que é o IMI, em que existem umas grandes dúvidas sobre se deve haver ou não pagamento de IMI. A lei, uma interpretação da lei diria que sim. É verdade que há uma decisão da autoridade tributária em tribunal arbitral que diz que não, mas isso não quer dizer que a lei não prevaleça. E eu acho que, independentemente daquilo que vier a ser negociado pelo governo
e da pressão que é necessário fazer para haver compensações para este território, acho que um bom contributo seria clarificar a lei para que estas barragens, sejam elas da EDP ou da ANGI, a partir do momento em que estão em domínio privado e que geram um lucro privado, paguem IMI aos municípios onde estão instaladas. Eu acho que esse seria um contributo bastante limpo e direto, e que poderia, enfim, não digo compensar todos os prejuízos ambientais e sociais desta, inclusive que estas barragens têm causado esta região, mas acho que podia ser um contributo importante e nós desde já nos comprometemos a avançar com ele. Obrigada, Mariana. Então agora é a vez do Oscar. Ok, muito obrigado. Pronto, a resposta ao Francisco, não é? Como pode ajudar o movimento? Bem, pode ajudar o movimento juntando-se à nossa causa, ajudando-nos a levantar a voz e subscrevendo o nosso memorando, portanto, estando sempre alinhado com o movimento. Em relação aos 110 milhões, como poderiam ajudar a Terra de Miranda? Bem, nós detectamos há tanto por fazer, há tudo por fazer, de maneira que se nós queremos povoar a Terra de Miranda, há obviamente que investir, portanto, na saúde. O hospital, portanto, como o engenheiro Aníbal já disse, o Hospital de Miranda voltar a funcionar como já funcionou é fundamental e, portanto, dinheiro para a saúde, portanto, nesse caso para o hospital localizado, portanto, na Terra de Miranda, para a educação e também para a atividade económica, porque a atividade económica está completamente descapitalizada. E, portanto, a educação também, por exemplo, neste tempo de pandemia, nós sabemos que muitos de nós, que a maior parte dos pais anda com os filhos de automóvel à procura de sinal de net para os filhos poderem assistir às aulas, não é? Isto é inconcebível. Depois, quanto à questão se há contrapartida no novo contrato para a Terra de Miranda, tanto quanto é do nosso conhecimento, não. Mas posso estar enganado. E depois, como é que iria funcionar o fundo local? Bem, a propósito disso, o dinheiro será transferido para as câmaras municipais e as câmaras municipais depois é que transferem o dinheiro para o fundo. Não é? A lei que regula o fundo está em construção, há algumas ideias, portanto, mas nós queremos que o fundo seja absolutamente independente e que essa independência seja supervisionada, ou nessa independência, ou para garantir essa independência, seja supervisionado por entidades que nos asseguram isso, que podem ser, por exemplo, universidades, tipo a Universidade do Porto, Fundação Carlos Gulbenkian, ou outras entidades do género, mas pronto, não está ainda completamente fechada a questão, porque a lei que o regula ainda não está, portanto, consumada, portanto, materializada. Bom, eu não sei se respondi a tudo, a todas as questões, mas... Acho que sim, acho que passou por todas elas. Obrigada. Obrigado. Passo então a palavra ao Aníbal. E tem o microfone desligado. Peço desculpa. Eu tenho muito pouco para dizer, porque já foram respondidas no essencial as questões que foram colocadas, que são pertinentes, mas só para referir que todo este bruá, como lhe chamou o Primeiro-Ministro, era perfeitamente desnecessário, sobretudo numa altura em que nós estamos a lutar contra uma pandemia terrível e contra uma crise económica que é das mais graves que assolaram a humanidade. Tínhamos mais com que nos preocupar com uma atrapalhada destas que só tem um responsável. Como disse a deputada Mariana Mortágua, o único responsável é o Ministro, porque no dia 4 de setembro recebeu um memorando nosso, uma nota jurídica, e no dia seguinte estava em condições de chamar a EDP e dizer: meus amigos, isto só se fará nestas condições. E o processo morria aí. A EDP dizia: nessas condições não faço, então se não faz, continua como concessionária. Ponto final. Portanto, nós assistimos a várias promessas, assistimos a uma característica que ainda não conhecíamos, que era a omissão da verdade, por parte deste senhor ministro, e a última foi, que nos levou a fazer um comunicado ontem, e que tem a ver com as contrapartidas, que é a sede social da empresa, que ele garantiu que ia ficar em Miranda. Nós vimos, vê-se na net, qualquer pessoa pode ver, está na Praça Museu de Albuquerque, no Porto. Até nisso. Isto é a lógica centralista, é aquela lógica que é tão estúpida como irracional. E, portanto, nós hoje exigimos que, no comunicado,
ontem, perdão, o tempo passa depressa, que essa lógica seja invertida. Nós queremos que esta lógica seja invertida. E apreciei muito as palavras da deputada Mariana Mortágua quando diz que está disponível para esclarecer algumas coisas que não foram esclarecidas. A história do IMI, era bom que não houvesse dúvidas, porque a EDP não fez nenhuma ilegalidade. A EDP utiliza os grandes escritórios de advogados para ler nas entrelinhas da lei que esses mesmos advogados fizeram. E, portanto, o que era preciso fazer era clarificar para que não haja possibilidade de a lei ter entrelinhas que podem ser interpretadas em segundo sentido. É o que eles chamam o espírito, não é a letra, é o espírito da lei. Portanto, fico muito, muito contente porque possa tomar essa iniciativa. Pedia-lhe também que não se esquecesse da reforma do cadastro e muito importante, um primeiro instrumento, porque os impostos são feitos para promover a equidade social. É um instrumento que o Estado tem quando eles são aplicados com justiça para promover a equidade social. E, neste caso, uma reforma fiscal que fosse adequada às diversas zonas do território. Se nós queremos atrair pessoas para determinada região que está desertificada, isto não é nenhuma invenção da roda. O Dom Dinis e o Dom Sancho já fizeram isto na altura. Fizeram por razões diferentes, porque tinham, lá está justamente, colocar lá pessoas para dar o peito às bolas quando viessem os castelhanos. E os mirandeses lá estiveram sempre, com muito orgulho, a defender a pátria. Mas agora era para promoverem situações de retorno das pessoas dos locais e, eventualmente, dos não locais, para que pudessem povoar de novo aquela região e voltar a trazer riqueza. Isso era fundamental. Uma reforma fiscal e uma reforma cadastral, de maneira a permitir melhor competitividade, sobretudo na agricultura e também na pequena indústria. Obrigada, Aníbal. Então agora falta só o Johnny. Das perguntas, eu acho que a maioria delas já foi respondida. Está aqui uma pergunta do Pedro Oliveira que me parece pertinente relativamente à questão da regionalização e da descentralização. É certo que não existe uma varinha mágica para resolver os problemas da interioridade, mas que esta descentralização não os resolverá de certeza absoluta. Para já é uma falsa descentralização, porque não vem ou seja, vem a descentralização, por um lado, em câmaras pequenas, assoberbam o Presidente da Câmara com mais e mais poderes, o que também não é benéfico para a democracia local, principalmente em câmaras muito pequenas, onde as câmaras municipais já são os grandes empregadores do Conselho, e por outro lado também não vêm as verbas associadas para as câmaras poderem executar, ou seja, muitas delas têm que tirar do bolo que já existia para essas mesmas descentralizações. Depois, porque temos uma carrada de órgãos sobrepostos, em primeiro lugar as CCDRs, que não eram eleitas e agora continuam a não ser, porque aquela brincadeira que fomos fazer alguns autarcas, entre deputados municipais, presidentes de Câmara, numa fantasiosa eleição das CCDRs, nada mais foi do que lá está, uma fantasia. Depois as CIM, que acabam por ser uma sucessão lá está, democracia representativa, porque as pessoas elegem o seu Presidente de Câmara, depois o seu Presidente de Câmara elege outro, e se formos a falar das CCDRs, ainda pior é. Ou seja, existem aqui um conjunto de organizações locais, entre as associações de municípios, que depois colidem, em alguns casos, com as CIM. Depois as CIM também, depois existe a figura de distrito, que na prática só serve para a eleição de deputados, porque nada se passa a nível de distrito, ou muito pouco. Depois existem as CIM, que têm um poder absurdo e que a fiscalização não é assim tão simples. Tirando o que a CIM coloca na praça pública, o que eu sei do que se passa na CIM é através da Assembleia Municipal, e há perguntas ao Presidente de Câmara, e ele responde se quiser, e muito pouco sai para a opinião pública. E o que eu acho é que quanto mais perto está o poder, mais fácil é fiscalizá-lo, e por isso com a regionalização poderia, sem dúvida, na minha ótica, ajudar bastante a que os problemas ou que a fiscalização estivesse mais próxima, fosse mais fácil dirigirmos-nos claro que aqui eu tomo já
a posição sobre qual seria a região, mas a Vila Real ou Bragança, neste caso se fosse a região Trás-os-Montes de Alto Douro, não me chocava que fosse com outros locais do interior do país, mas essencialmente é muito mais fácil a fiscalização ser feita assim do que com esta falsa descentralização e com estas falsas eleições de CCDRs. Queria dizer que a distrital de Bragança, do Bloco de Esquerda, está completamente disponível para ajudar no que for necessário, a dar voz essencialmente a todas estas questões que foram aqui abordadas, tanto pelo movimento cultural da Terra de Miranda, como pela população transmontana no seu todo e em geral. E queria dizer que é importante que, para finalizar, que ninguém esmoreça e que estas ainda largos milhares de pessoas que habitam o distrito de Bragança e algumas poucas centenas de milhares que habitam a região de Trás-os-Montes de Alto Douro se juntem e se mobilizem, estas pessoas que resistem e que insistem em estar nestas terras, que se mobilizem, que é agora a hora, é agora a altura de reivindicarmos o que é nosso por direito, não só a questão dos 110 milhões, mas já que se está a falar da Terra de Miranda e já que se está a falar de Trás-os-Montes e do interior, será esta a altura ideal para nós reivindicarmos o que é nosso por direito e para que a coesão territorial comece a fazer sentido, ou seja, que seja imposta e implementada na prática. Obrigada, Jónio. Obrigada por incluir uma outra pergunta que também tinha aqui na lista para fazer de seguida, mas neste caso então vou fazer só mais uma pergunta, que peço que respondam em jeito de conclusão, porque a pergunta também é isso se presta. É mais uma pergunta da Inês Alves, que pergunta quais serão os próximos passos, tanto para o movimento como do ponto de vista político, no que toca a este caso das barragens. Mariana? Há esclarecimentos a ter ainda, a APA, a própria autoridade tributária. Acho que este caso merece um acompanhamento muito perto. Para já, ter toda a informação necessária é o essencial para perceber o processo os procedimentos desta venda. E estamos muito longe de chegar a conclusões que nos permitam perceber como é que isto de facto aconteceu. Depois, há alterações legais que se podem fazer. As mais óbvias são alterações à lei fiscal. Já aqui falei da questão do IMI, por exemplo, e essa será uma aprendizagem que certamente teremos de fazer, acompanhando no resto as reivindicações que os próprios movimentos culturais, sociais, como é o caso da Terra de Miranda, forem fazendo, porque acho que esse diálogo também é muito importante. Nós não nascemos a saber tudo e certamente no Parlamento não temos sempre conhecimento de tudo aquilo que é necessário fazer, é preciso ter a humildade de aprender com quem está no terreno e lida com as dificuldades do dia a dia. Obrigada. E agora, Oscar? Okay. Bem, eu faço minhas as palavras da deputada Mariana. Só queria acrescentar, aproveitar agora a oportunidade que não disse há bocadinho, e dizer o quê? Dizer que se porventura a EDP não viesse a pagar os 110 milhões de euros do imposto selo, e se o grupo que entretanto o Sr. Ministro resolveu criar para de alguma forma compensar, que não igualar tanto o valor dos 110 milhões, se isso acontecesse, portanto, se houver obra que não, e os 110 milhões de euros não forem pagos, quem vai pagar vão ser os portugueses. E, portanto, deixaria de ser a EDP e seriam os portugueses. É importante que isto fique claro. E depois também dizer que, bem, seriam os portugueses se as promessas forem cumpridas, mas honestamente nós estamos cansados de promessas e achamos que as promessas não vão ser cumpridas nada, não é? E era isto. Obrigada. Passo então a palavra ao Aníbal. Tem o microfone desligado. Peço desculpa. Ele desliga-se automaticamente. Nós vamos continuar a erguer a nossa voz até que ela nos doa, porque é uma injustiça tremenda o que se está a fazer e achamos que é o momento de viragem. Eu acho que a partir de agora nada vai ser como antes. Portanto, as empresas que, como eu disse, se entretinham com este jogo de fuga aos impostos, a partir de agora vão ter mais cuidado em fazer. Vão ter mais cuidado. Essa é a primeira coisa. A segunda foi que,
ao contrário do que, e isso foi um erro de avaliação do ministro, ao contrário do que ele pensava, que tinham ido lá meia dúzia de parolos para fazer-lhe um pedido, ele acusou-nos de uma maneira vil, dizer que tínhamos lá ido pedir interesses pessoais à medida, etc. Ele enganou-se porque pensava que de facto era meia dúzia de parolos e afinal foi um movimento que conseguiu congregar a sociedade portuguesa, porque é uma injustiça tão flagrante e de facto só a inépcia dele é que levou a isto. Portanto, vamos continuar a acompanhar todas as iniciativas, vamos continuar, neste momento queremos saber o que o governo vai fazer. Ele prometeu que a sede ia ficar cá e afinal está no Porto, e vamos continuar a pugnar para que os poderes políticos, sejam governo ou sejam oposição, façam pelo interior, nomeadamente neste caso, que é o nosso caso concreto, mas que gostaríamos que houvesse mais movimentos como o nosso, a tomar a voz, a levantar a voz, pela travar esta queda no abismo da desertificação demográfica e promover a coesão territorial, portanto, com projetos com projetos-chave, com projetos âncora, que possam trazer de volta as populações porque isto é um pau de dois gumes, são os dois negativos. É que à medida que vai aumentando o fluxo migratório para os grandes centros, o Estado não consegue acudir ao aumento quase logarítmico da população, porque depois é fazer mais hospitais, porque aqueles que já lá estavam já não chegam, mas mesmo esses hospitais continuam a aumentar as listas de espera, fazer mais estradas, fazer mais pontes, e a maior parte das pessoas vive em condições miseráveis. Não é esta a lógica de um país desenvolvido. Um país que se quer rico, e devíamos olhar, não é preciso inventar a roda, olhar para outros países onde isto não acontece, um país que se quer desenvolvido e rico, e a riqueza é um conceito de harmonia, não é um conceito de ganância, é de bem-estar, não pode ter esta lógica de desertificação demográfica e de falta de coesão territorial. Obrigada. Então, para terminar, próximos passos, Johnny. É muito do que eu já disse na minha última intervenção. Essencialmente é a mobilização, ou seja, para já nós percebemos aqui com a união dos cidadãos e cidadãs, que neste caso culminou com a criação do movimento cultural da Terra de Miranda. Podia fazer escola para que surjam outros movimentos do género, para lutar e para reivindicar questões importantes para a nossa região, como é a questão da ferrovia, como é a questão como problemas associados à agricultura e às alterações climáticas que tanto têm prejudicado os agricultores transmontanos, que nada tiveram que ver com a situação a que o mundo chegou, e que agora estão a ser prejudicados, por exemplo, na Vilariça, no Val da Vilariça, onde no ano passado uma destruição, uma saraivada destruiu uma plantação imensa de pêssego, e quem diz isto diz as cheias que são causadas no Val da Vilariça, muito também por causa da questão da barragem do Baixo Sabor, e que, lá está, essencialmente é isso, é fazer escola, e é importante que os transmontanos e transmontanas, e também toda a população do interior, é certo que nós estamos prejudicados por não termos transportes, mas também é bom que as pessoas do Porto e Lisboa olhem para cá e percebam que também não é qualidade de vida demorar 2 horas a chegar ao trabalho, e por isso só com uma divisão equitativa, ou com uma divisão mais real do território, ou das pessoas pelo território, é que podemos alcançar essa dita coesão, que não é só ter transportes em todo o lado, é também ter pessoas em todo o lado. Até porque, por exemplo, como vemos na questão dos incêndios, o não ter pessoas depois faz com que a terra fique abandonada, as florestas fiquem abandonadas, e depois essa questão culmina em situações que não queremos ver, como aconteceu no verão de 2017, e que acontece um pouco todos os anos, muitas vezes por causa do abandono. Obrigada, Johnny. E chegamos assim ao fim do debate desta noite. Quero, em nome da equipa do Interior do Avesso, agradecer à Mariana, ao Oscar, ao Aníbal e ao Johnny, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui a partilhar com todas as pessoas que estão a assistir em casa ou noutros sítios a este direto. Agradecer também a essas pessoas que nos acompanharam
tivemos uma audiência fiel, o que é sempre bom. E em termos de interior do Avesso, continuaremos a acompanhar este caso e os desenvolvimentos que estarão para vir, que certamente ainda serão muitos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite.